Salve, salve, minhas feras! Vamos lá para mais uma aula, né, de geografia, aqui comigo, o professor Diogo. Hoje vamos falar aí do fuso horário, né, um assunto que pode cair sim na sua prova de Enem, que muita gente tem um certo receio, porque envolve algumas contas, mas são contas bem simples. Mas o objetivo de hoje não é só saber das contas, e sim saber o contexto, né, que adotaram o fuso horário, né, o porquê da escolha, a padronização, entender a metodologia e, finalmente, chegar aí em algum exercício, né, que pode cair na sua prova. Então, sem delongas, vamos lá, né? O fuso horário, na verdade, gente, só existe por conta desse movimento, que é o movimento de rotação, né? Existem vários efeitos diretos aqui na Terra com esse movimento de rotação, que é o movimento em que a Terra ela gira em torno de si mesma, né? Nesse seu eixo aí imaginário, e aí ela demora cerca de 24 horas para dar esse giro completo, mas se você gosta de ser mais assim atento a detalhes, demora cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para a Terra dar um giro completo sobre ela mesma, tá? Ou seja, exercer aí um movimento de rotação. E, como eu disse, existem vários efeitos diretos aqui na Terra, mas o principal, com certeza, é a sucessão de dias e noites, né? Se não existisse o movimento de rotação, para sempre em um hemisfério seria dia e para sempre seria noite, e aí a condição de vida aqui na Terra eu acho que não seria muito favorável, né? Então, com essa sucessão de dias e noites, é possível ter aí o nosso fuso horário, né? Mas vale lembrar que a rotação ela ocorre no sentido anti-horário, né? Percebam aí que o modelo, né, do GIF que está mostrando a Terra girando é um modelo contrário aos nossos relógios, né? Ou seja, ela gira aí de oeste para leste. Cuidado para não confundir, porque a noção que nós temos aqui da Terra é que o Sol nasce no leste e que vai lá descer no oeste, né? Como vocês aprenderam lá nos primeiros anos da vida de vocês. Mas a Terra ela gira de oeste para leste, não confundir, tá certo? Então vamos lá. Então, como é que isso começou? Como é que as pessoas pensaram em fazer o fuso horário, né? Primeiro que, assim, as pessoas antigamente, elas mediam o tempo observando o Sol, tá? O posicionamento do Sol. E cada região da Terra tinha o seu próprio horário, certo? Sem obedecer uma padronização. Então, isso era muito confuso na época, né? Inclusive, o termo que a gente usa nos nossos relógios celulares de AM, PM, pela situação do meridian, né? Chama de meridian, que é o meio-dia, ou seja, o posicionamento que acontece antes e depois do meio-dia, né? AM, PM. Mas essa situação, essa confusão que tinha na época, ela foi agravada no século XIX com a Revolução Industrial, que as pessoas elas começaram a precisar circular mais, né? As mercadorias começaram a circular mais, atingir outras localidades. Então, teve um movimento muito maior de pessoas do que antes. Então, as pessoas começaram a perceber que elas precisavam padronizar um horário, né? Criar um fuso horário, né? Para não ter tanta confusão. Os primeiros a usarem, na verdade, a ideia do fuso horário foi o pessoal aí da Grã-Bretanha, né? Com as empresas de ferrovias, né? Estavam tendo muita confusão na situação de horário de chegada e de embarque, então eles criaram aí um fuso horário levando em conta o meridiano, né? De Greenwich, que era um bairro inglês, na verdade. Então, era um bairro que o trem passava. Então, eles começaram a referenciar esse bairro como fuso horário, né? E a partir daí criar horários diante dele, tá? Mas sendo que o que foi oficializado, na verdade, só foi em 1884, numa conferência, né? Uma conferência do Meridiano, para padronizar, na verdade, oficializar e padronizar, na verdade, a questão do fuso horário. Então, lá em Washington, nos Estados Unidos, vários países enviaram membros, né, para representar e escolher como é que ficaria essa situação. Antes da escolha de Greenwich, alguns países levaram em conta algumas situações. Exemplo, a França priorizou a situação do meridiano de Paris, né, a criação do meridiano de Paris. Já a Espanha, o de Cádiz, o de Portugal, de Coimbra. Então, não teve só a escolha do meridiano de Greenwich, teve outras opções para se escolher. Muito se conta que a escolha do meridiano de Greenwich, que é assim da Inglaterra, vocês sabem, acabei de falar, passa por conta do poder político e econômico que a Inglaterra exercia naquele momento. Então, acabou sendo escolhido nessa conferência, pela ampla maioria dos votos, o meridiano inicial, que é o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, tá? Então, essa escolha também, ela tem uma referência com relação ao observatório astronômico que existe nesse bairro, tá? Que é esse observatório que vocês estão vendo aqui embaixo, ok? Então, qual é a metodologia dos fusos horários? A gente vai tentar entender agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender
é que o formato da Terra, esse formato aí redondo, né, achatado, geóide, na verdade, tem aí 360 graus, né, que é um giro completo, né? Então, como a Terra, ela demora 24 horas para dar um giro completo, e se vocês forem dividir 360 por 24, vai dar 15 graus. Ou seja, a cada faixa de 15 graus representa um fuso horário, ou seja, vai representar uma hora. Então, logo, vamos ter aí um total de 24 fuso horários, contemplando o período todo, né, que a Terra dá essa volta nela mesma. Tá? Ou seja, cada faixinha dessa aqui tem aí o que corresponde a uma hora. Tá? Outra coisa, né, aqui é o meu referencial, que é o meu meridiano de Greenwich, né, que é o meridiano zero, e a partir dele a gente tem como referência o seguinte, a leste, as horas vão sempre estar avançadas, comparando com o Greenwich, comparando com o meridiano zero, e a oeste, onde a gente está, né, que o Brasil, vai estar sempre atrasada com relação a Greenwich, né, comparando aí com Greenwich, tá? Ou seja, a oeste vai atrasar e a leste vai estar sempre adiantado, tá certo? Outra coisa interessante, não sei se vocês repararam no Google, em relógios, tem uma siglazinha que é o GMT, que em português é a abreviação do tempo médio de Greenwich, certo? O tempo médio que a gente está atrasado ou adiantado com relação a Greenwich. Aqui o fuso horário oficial da Brasília está a menos 3 GMT. Isso quer dizer que a gente está 3 fuso horários atrasados com relação a Greenwich, tá? Vamos continuar. Outra coisa interessante de a gente saber é que o antimeridiano, ou seja, o lado oposto do meu referencial, que é Greenwich, é a linha internacional de data, que é essa aqui. Essa linha internacional de data, ela foi escolhida até com o propósito de entender que não existem muitas pessoas, né, morando nessa região aqui e que não vai ocorrer, na verdade, uma travessia. Por quê? Porque, na verdade, tornaria isso bem confuso. Porque ao cruzar essa linha, você vai ou adiantar ou você vai acrescentar, na verdade, um dia. Ou seja, você vai ganhar ou você vai perder um dia, né? Exemplo, se o viajante, né, ele cruzar aí no sentido oeste para leste, ele na verdade vai diminuir o dia. Ou seja, vamos supor que eu esteja aqui no Japão e eu quero atravessar essa linha para chegar aqui no Havaí. Então, logo, quando eu atravessar essa linha, ou seja, hoje é dia 17 de maio, quando eu atravessar essa linha, eu vou estar, na verdade, no dia 16 de maio, né? Porque aqui no Havaí ainda não é dia 17. Então, veja a loucura. O contrário também pode acontecer. Se eu estiver na Havaí, quiser cruzar aqui, chegar no Japão, eu vou acabar diminuindo, na verdade, vou estar, na verdade, diminuindo um dia, tá? Na verdade, acrescentando, perdão. Vou estar, na verdade, acrescentando um dia, ou seja, hoje aí no Havaí é dia 16, mas se eu cruzar essa linha aqui no Japão já é dia 17, tá? Então, para vocês entenderem, tá? Se eu cruzar de oeste para leste, eu vou diminuir, mas se eu cruzar ao contrário, né, eu vou acabar acrescentando, tá? Existe, vocês repararem no mapa, existe uma linha que corresponde ao limite teórico, né, que são essas linhas aqui, e outra que corresponde ao limite prático. Alguns países estão com cores diferentes, né, são fuso horários diferentes, e esse limite prático ele foi adotado para países que têm um território ou muito grande ou menor, né? Os menores, para não serem tão fragmentados com fuso horário, né, para não ficar muito fuso horário em um país só, então eles criaram esse limite prático, que se entende que é um limite que engloba todo o país, na verdade, tá? E outros que são tão avantajados, como a Rússia, Estados Unidos, né, Canadá, que eles vão acabar adotando fuso horários diferentes, tá? E aí a gente vai tentar entender como é que isso funciona na prática na nossa prova do Enem, tá? Vamos supor que pode cair da seguinte forma, né? Às vezes pode mostrar o mapinha, quando mostra o mapinha facilita, né? Por quê? Vou explicar. Vamos primeiro ler a enunciado. São 8 horas da manhã no Brasil e você resolve realizar uma ligação para Pequim, na China, né? Qual o horário que o seu amigo chinês vai atender sua ligação? Eu já fiz a demarcação, né? Geralmente na prova vem a demarcação, né? Ou seja, o ponto aqui da ligação é de Brasil e o ponto B é na China, aqui em Pequim. Então, a gente tem o fuso horário do Brasil 3 e o fuso horário da China 7. Quando a prova vir assim, o que vocês podem fazer? Escrever mesmo, né? E contar os horários de acordo com os meus meridianos. Ou seja, se são 8 horas aqui no Brasil, eu posso marcar 8 horas e eu vou acrescentando um horário, 8, 9, 10, até chegar no meu meridiano que eu estou querendo saber o horário. Então, aqui a gente vai saber que a resposta correta
vai ser 18 horas. Você vai estar ligando aí e lá vai ser já 18 horas, tá? Então, quando vem o mapinha, facilita muito, tá certo? Então, percebam que aqui eu adiantei o horário, né? Porque aqui vai estar sempre atrasado e aqui vai estar sempre adiantado. Mas se fosse ao contrário, se a ligação fosse feita pelo meu amigo chinês, né, e aqui me desse o horário de 18 horas e eu quisesse saber o horário de Brasília, né, eu teria que voltar, tá? Beleza, professor, mas enquanto não mostra o mapinha para facilitar, como é que eu vou fazer? Aí você vai ter que usar um pouco do seu raciocínio aí matemático para descobrir, mas não é nada muito difícil não, tá? Vou dar um exemplo aqui bem prático, que é uma situação que pode cair sim na prova. Vamos supor que uma família embarque em uma viagem, né, e o horário está marcando as 14 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus a oeste, ou seja, a oeste, lá de cá, com destino a um ponto B, que está localizado a 45 a leste, então do lado de lá. Ou seja, já daí eu entendo que o meu ponto A está atrasado com relação à hora do meu ponto B. Então eu vou ter que acrescentar aí, né, para saber quando é que eu vou chegar. Então, o tempo do voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário de chegada na família no ponto B? Eu saí às 14 horas do dia 3, eu quero saber o dia e a hora que eu vou chegar no ponto B, que está nessa localização aí, 45 a leste. Como é que eu vou fazer primeiro? Primeiro, soma aí as latitudes, as longitudes, perdão. Você vai somar 30 mais 75. Pode somar, mais 45, perdão. Aí vai dar, na verdade, 75. Como cada fuso horário tem 15 graus, então a resposta você vai dividir por 15. E aí você vai saber que você está, a família está nessa localização a 5 fuso horários, no caso, atrasado. Ou seja, o local que eles vão querer chegar vai estar 5 fuso horários à frente. Então, isso já é uma informação ótima, mas ainda não é suficiente. Por quê? Porque agora o ponto B vai estar 5 fuso horários na minha frente. E a parte da família foi no ponto A, às 14 horas. Então, ele vai demorar, na verdade, aí, um total de 10 horas, né, do voo. Então, significa dizer o seguinte, que quando a família for partir do ponto A, lá no ponto B já vai ser 19 horas, porque vai ser 14, 14 mais 5 vai ser 19 horas. Então, isso já é uma segunda informação. Então, eu já sei que está 5 na minha frente, eu acrescento mais 5 horas da hora da minha partida, né, ou seja, quando eu sair do ponto A já vai ser 19 horas no ponto B, e agora sim é que eu vou saber a resposta. Você acrescenta o horário de voo, que é 10 horas, ou seja, 19 mais 10, e aí deu 29. E aí, opa, não existe, na verdade, 29 horas, né? O fuso horário vai ter 24 horas. Então, você vai parar no 24, e a partir de 24 você vai acrescentar a quantidade de horas para o dia seguinte. Então, se a família viajou no dia 3 de março, passou de 24 horas, chegou 29, então sobrou aí 5 horas. Então, ela vai chegar, na verdade, às 5 da manhã do dia seguinte, o dia 4 de março, tá? Uma atenção na soma aí das horas, né? Por quê? Passou de 24, já é dia seguinte. Se aqui fosse, exemplo, 25, 26, então seria 1, 2 da manhã do dia seguinte, porque aí passou das 24 horas, tá? Do ponto B. Então é isso, minhas férias. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto assim simples, mas que requer um pouco de atenção, tá? E é um assunto que pode sim cair na prova e até mesmo para dificultar daquela segunda maneira que eu mostrei aqui para vocês, sem o mapa, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado.